Pontual FM, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Qual é a Sua História? Gostou, hein, Zé, da minha chamada, hein? Vou fazer de novo. Pontual FM, seja bem-vindo! Muito boa noite a você que está nos assistindo, você que está nos escutando através da 88.1, seja muito bem-vindo. Estamos hoje aqui, mais um programa 6. Olha só que benção, hein, Dário? Hoje tá... Programa 6 já. Benção, hein? E hoje nós temos um convidado aqui, companheiro. O Brasil está assim, porque nós fizemos nada pro Brasil. Você gostou, Zé, da minha imitação? Ficou igualzinho, rapaz. Fazer stand-up, viu? Boa noite, Dário. Tudo bem, Dário? Boa noite, Gabriel. A paz do Senhor a todos os ouvintes nossos aí. Um abraço. Eu quero já mandar um abraço, aproveitar, já vou mandar os abraços agora no começo. Quero mandar um abraço aqui para toda a minha família, que é o fã número 1, né, que acompanha tudo. Meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, minhas tias estão firmes lá, minha tia Elani. E que Deus abençoe vocês, Deus continue abençoando vocês. E hoje eu quero mandar um abraço especial, um abraço muito especial para o Vinícius, meu filho. Meu filho amanhã ele está fazendo 7 anos de idade, olha como a idade chega. Verdade. 7 anos de idade. Vinícius, que Deus continue te abençoando, viu? Papai te ama muito. Que você continue esse filho maravilhoso que você é, puxando o pai e a mãe, claro. Né? Não pode, né? Que Deus continue te abençoando. E você que está ligado aqui na Pontual FM, seja muito bem-vindo. José Messias, boa noite, José Messias. Tudo bem, Zé? Boa noite para você, ouvinte. Boa noite a todos os nossos queridos amigos que estão aqui conectados pela nossa live no Facebook, também pelo YouTube. Lembrando que nós estamos aqui também pela 88.1. E que Deus te abençoe, né? Que noite maravilhosa, mais uma semana de bênção aqui com programação Qual é a Sua História? E tem muito mais, ainda tem... vamos começar agora a anotar os nomes do pessoal que está participando para o próximo sorteio, né? Que serão 3 livros maravilhosos aí. Fala para o pessoal aí, querido amigo Gabriel, quais livros serão? Você que está sintonizado no programa Qual é a Sua História, toda última quinta-feira do mês, grava aí, toda última quinta-feira do mês nós estaremos sorteando 3 livros. Nós vamos sortear uma Bíblia, um devocional do Max Lucado, 365 dias, são 365 palavras de bênçãos para a sua vida, e um livro. Esse mês nós estaremos sorteando mais um livro do nosso querido amigo Miqueias, né? No mês passado nós sorteamos o livro dele, e esse mês ele cedeu mais um livro para a gente. Então você que está participando da Pontual FM, no último programa, na última quinta-feira do mês, nós estaremos fazendo esse sorteio e é muito fácil para você participar. É simplesmente você tem que mandar um WhatsApp para a gente ou no dia do programa você colocar hashtag Minha História. Fácil ou não? Olha, muito tranquilo. É só você colocar a hashtag Minha História e você já está participando do sorteio. E você que quer participar do programa através do WhatsApp, anote o número aí, 99994 1658. É muito fácil, né, Dário? 99994 1658. Fácil. Tem abraço também, Dário? Tem, Gabriel. Tem abraço aqui. Eu vou aproveitar aqui e já mandar um abraço no início aqui pra minha esposa, Gabriel, que ela fez aniversário agora na semana passada. Um abração, Rosângela, te amo. Minha filha também fez aniversário na segunda-feira. Filhona, te amo também, tá? E um abraço a todos os meus irmãos aí que estão ligados. Todos eles. Não vou falar o nome de todo mundo, mas não posso esquecer algum. E tá bom? Um abração a todos aí. Amém. E hoje, o nosso convidado de hoje, você quer mandar um abraço? O Zé vai mandar um abraço. Aí. Deixa eu aproveitar, deixa aqui, mandar um abraço para todos os ouvintes, o pessoal que está conectado aqui, ó. Deixa eu ver aqui, calma aí. O Sidney Teixeira, o nosso último ganhador aqui, ó, o querido pastor Edevaldo. Ganhou o livro, rapaz. A irmã Rita de Cássia, a Eleni Bordotti, nosso irmão João Cabral também. E o meu querido amigo que está conectado aqui com a gente, o Rodrigo Lins. Ele que faz a programação, um programa de humor aqui na Rádio Pontual também, da meio-dia às 2 da tarde. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para ele, que ele sempre manda um abraço, sempre lembra de mim lá.
E ele tava fazendo piada comigo, cara. Você acredita? Esse aqui, Rodrigo Lins, é meu companheiro de pedal, cara. E ele tava zoando. Falou que o meu banquinho some quando eu sento na bike. Então, mandar um abraço pro Rodrigo Lins aqui. E mandar um abraço pra todo mundo que tá conectado aí, tá bom? Ó, o pastor Edivaldo mandou lá que quer ganhar de novo. Rapaz, ele tá empolgado, viu? É Pode o Rodrigo, ser, né, que zoa você, Zé? Rodrigo, eu sou o primeiro, tá? Não vem tirar a posta. Não faça isso com o José Messias. E você sintonizado na 88.1, eu quero aqui dar o nosso bem-vindo aqui ao nosso convidado de hoje. A gente fala que todo convidado é especial, né, Dário? Toda quinta-feira a gente tem um convidado especial e nós temos um carinho muito grande pelo nosso convidado de hoje. A gente conhece ele de longa data também. Ele é pastor ali da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira. Ele é professor de teologia também, né? Eu já tive a oportunidade de fazer aula com ele. O Zé também, né, Zé? O Zé tem altas histórias, depois eu preciso te contar, viu? Eu quero dar o bem-vindo aqui ao pastor Luiz Inácio. Pastor, quero agradecer de antemão o convite, né? Que você aceitou o nosso convite, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado, pra gente é um prazer ter você aqui conosco. E seja bem-vindo ao nosso programa. Amém, o prazer é meu. É um prazer estar aqui na FM, ainda mais sendo convidado por você, né, Gabriel? A gente aprendeu a amar durante os anos que nós tivemos ali também na ETAD. Sim. E nós temos uma história, né? Todas as pessoas que têm uma certa amizade têm uma história. E o prazer é meu, o prazer estar aqui, mandando também o meu alô, né? Vocês já mandaram, agora eu posso mandar também para minha esposa, Josa, para as minhas filhas Esté, Ana Vívia, mandar para a sogra, Dona Gessilda, que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um. Estamos aqui, acima de tudo, para glorificar aquele que vive e reina para sempre. Então é um Amém. prazer. Amém. Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando a todos que vão ouvir, como ouvir os outros programas e a história de vida de cada uma das pessoas. Amém. Seja bem-vindo. Eu quero também deixar um recado antes de nós continuarmos para você que tem uma música autoral, você que tem uma banda ou você que é cantor solo e você gostaria de divulgar sua música, é muito simples. Você só precisa mandar um WhatsApp pra gente ou mandar por e-mail a sua música que nós estaremos divulgando aqui no nosso programa sem custo nenhum. Totalmente, se quiser pagar um café, uma coca, né, Dário? A gente aceita, né? Bem-vindo, né? Bem-vindo, ainda mais nessa quarentena. Rapaz, a gente aceita de bom grado, tá? Podem mandar a sua mensagem, o seu hino pra gente. Nós estaremos ouvindo e estaremos divulgando pra você aqui na Pontual FM sem custo nenhum. E dando sequência ao nosso programa aqui, todos os programas nós fazemos um devocional. Que esse devocional a gente sempre ora para o Espírito Santo guiar essas palavras que possam chegar ao coração de você, ouvinte, né, que possa tocar de uma forma que você seja abençoado. E hoje o devocional de hoje fala sobre o alimento da alma. E ele diz assim, ó: a alma precisa da mesma atenção que damos ao corpo. Ela precisa ter intimidade e comunhão com Deus. Também precisa adorar, ter momentos de quietude e meditar. Se a nossa alma não for alimentada e exercitada diariamente, ela vai enfraquecer. E isso a tornará infeliz, confusa e inquieta. Muitos recorrem ao álcool para tentar afogar as mágoas e os desejos da alma. Alguns buscam isso em novas experiências sexuais. Outros tentam silenciar os desejos da sua alma de outras formas. Mas somente Deus pode satisfazer a alma por completo. Pois foi Ele quem a criou. Sem Deus, nossa alma não terá descanso e no fundo viverá atormentada. O primeiro passo para encontrar a Deus é reconhecer sua pobreza espiritual. Para o pobre de espírito, o valor da vida não está nos bens que possui nesta terra, que um dia findarão, mas nas riquezas dos céus que existirão por toda a eternidade. Olha que bênção. O que você me fala, Dário? Gabriel, bênção mesmo. Olha, tem uma parte aqui que você falou aqui que é muito interessante. Eu acho que resume essa parte desse devocional, se resume nessa parte aqui. Eu acho que até você também grifou aí. Ó, mas somente Deus pode satisfazer a alma por completo, pois foi Ele quem a criou. Você vê, né? Aí aqui já fala tudo. Que nós sem Deus, né, pastor Luiz?
somos, né, nada, né? Somos pó, né? Somos nada. Então, somente ele pode preencher o vazio de cada coração, de todos. Às vezes, igual você falou, a pessoa procura a saída em tudo, né? Mas somente Deus pode preencher esse vazio que tá no coração das pessoas. Isso é verdade. Né, pastor Luiz? Pode falar um pouquinho para nós também dessa parte aí? Existe um escritor chamado A.W. Tozer, que eu não falo dele de forma nenhuma. Ele diz assim, a pior arrogância que existe é a espiritual. Quando Jesus Cristo escreveu Mateus 5, e quando ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava se referindo a uma classe de religiosos do seu tempo, né, os saduceus, os judeus, né, os escribas, os fariseus. E a grande questão de Jesus era exatamente combater a arrogância, a soberba, a empáfia. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos acabar nos tornando arrogantes naquilo que nós somos. E quando Jesus Cristo escreve Mateus 5, ele está querendo exatamente mostrar para as pessoas do seu tempo, da sua época, que existe uma pobreza pior que a pobreza espiritual. E ele está dizendo que nós temos que ter a humildade de reconhecermos que a riqueza maior é a riqueza que nos leva à eternidade. Alguém já disse, e eu concordo, que nós nascemos nesse mundo sem trazer nada e partimos desse mundo sem nada levar. Então por que nós brigamos tanto entre um e o outro para acumular? Como eu sempre digo, quem foi que já viu algum enterro com o carro da Graneiro atrás? Com carro, geladeira, tem, né? Celular de última geração. Fica tudo aqui, né? Fica tudo aqui. Então, quando Jesus Cristo escreve aí, Mateus 5, principalmente o início, se vocês deixarem falar, eu vou falando o tempo todo. Depois faz assim, Não, viu? pode falar que hoje o programa é seu. Hoje... Jesus Cristo, quando fala aí nas bem-aventuranças, se você for ler as bem-aventuranças, você vai ver que em momento nenhum Jesus Cristo fala de coisas materiais. Em todos os pontos, em todos os versículos, ele sempre fala de algo espiritual, de algo da alma. Aliás, a palavra de Deus, quando ela trata da questão das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, quando ela diz bem-aventurado, a expressão é macários. Essa expressão, ela vem do grego e significa a felicidade que vai além das circunstâncias e do momento. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de bem-aventuranças no Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre o quão feliz alguém é. Mas toda a felicidade que a Bíblia se refere, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, jamais diz respeito à questão material. Nunca fala de nenhum bem material. Você quer ver? Ó, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Eu estive hoje à tarde vendo alguns versículos, alguns textos, por exemplo, de Salmos sobre a bem-aventurança, e nenhuma delas é condicionada a coisa material. Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Salmo 119, que fala trata sobre a lei de Deus. Aí quando você vem para o Novo Testamento, que você vê aqui Jesus Cristo falando, nós vemos que em nenhum momento aqui ele também trata disso. Olha, no versículo 4, bem-aventurados os que choram. No versículo 5, humildade. No 6, justiça. No 7, misericórdia. No 8, limpo de coração. No 9, pacificador. No 10, ser perseguido por amor a Cristo. E no 11, se você vai ser caluniado, vão mentir a teu respeito. Aí ele diz que bem-aventurados são essas pessoas. Em nenhum momento ele fala a respeito de bem material. Nada. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Nós precisamos descobrir, nessa era que a gente chama de pós-moderna, porque nós estamos vivendo no mundo pós-moderno. E o que é o mundo pós-moderno? O mundo pós-moderno é a ressaca da modernidade. A modernidade prometeu para o homem que se ele tiver um iPhone 10, 11, não sei nem qual é o número, eu nunca tive nem... O Zé tem o 25 já. Eu não tive nem o primeiro. É do futuro. Qual é, Zé? Qual é, Zé? O iPhone aí mais moderno agora. O Zé fala que é o Xiaomi, mas eu não sei não, viu? O mundo e a modernidade quis dizer ao homem que se ele tivesse o carro de última geração, o celular de última geração, a bela de uma mansão, uma casa assim assado, ele seria feliz. E, infelizmente, o homem descobriu que a modernidade nunca trouxe e nunca trará felicidade para o coração do homem. Isso é verdade mesmo. Nós vivemos a ressaca da modernidade.
por que a gente junta tanta quinquilharia? Você diz assim, eu não tenho nada em casa. Aí quando vai fazer a mudança, amigo, você acha coisa de 1900 antigamente, Nem 1900 sabia e que bolinha. tinha. Rapaz, achei, ó, tá aqui. Porque a gente junta muita quinquilharia. Isso é verdade mesmo. Mas a palavra de Deus diz que a verdadeira felicidade está dentro de nós. A verdadeira felicidade está em Cristo. Blaise Pascal dizia que o homem tem um vazio no coração que só pode ser preenchido por Deus. Somente. E a gente fica tentando preencher com tantas outras coisas. Nos Salmos, que eu fiz o levantamento, no Salmo 41 diz, bem-aventurado a a pessoa que ajuda a quem precisa. É verdade. Me perdoem em dizer assim, porque às vezes eu sou meio ácido, eu sou meio crítico, quem me conhece sabe. Mas nós, a igreja cristã, nós precisamos parar de pensar um pouco em nós mesmos e começarmos a olhar para as pessoas lá fora que estão precisando de nós. Sim. O evangelho, ele não é só nós estarmos dentro de quatro paredes, dando glória a Deus, aleluia, sapateando, unção da foca, da lagartixa, aquela coisa toda. E as pessoas lá fora precisando de que a igreja saia das quatro paredes e vá lá fora dizer que existe alimento. Não só o alimento material, porque elas precisam também, mas o alimento espiritual para alimentar a alma delas. Por isso que a Bíblia fala que nós somos luz, né? A luz dentro da igreja, todo mundo é para ser luz ali. Até ofusca, né? Até... É tanta luz que a gente fica ofuscado. Irmão, dentro. deixa de brilhar um pouquinho aí, irmão. É tanta estrela que o sol da justiça quase não brilha, irmão. Fica escondido. Fica escondido. Então a luz ela tem que ir para onde? Ela tem que ir lá para as trevas. A luz ela faz diferença nas trevas. E a igreja cristã, ela precisa parar para pensar sobre o social. Vou perguntar assim, é uma pergunta retórica, né? Aquela pergunta que você faz já sabendo a resposta, eu não quero que vocês respondam. Qual é a igreja hoje? Estou falando em meios Brasil, em termos de Brasil. Qual é a igreja hoje que trabalha o social mais seriamente? Que tem um trabalho com pessoas de rua, que tem... Não, me perdoe, não estou criticando. Não é só ir lá e dar uma quentinha, não é só ir lá e fazer a campanha do agasalho, porque isso até o mundo faz. Mas qual é a igreja hoje, a igreja evangélica no Brasil, que tem um trabalho seríssimo com relação à questão social? De recuperação de drogados, nós temos o CRO, moradores de rua... A igreja que se empenha nisso, que realmente põe nisso uma essência. Então, eu creio nisso. Sim. Que o ser humano ele vai ser feliz se ele usar a vida dele para abençoar outras pessoas e ser luz e vida nas outras pessoas. Não só no nosso meio cristão, mas a igreja está precisando sair das quatro paredes e lá fora no mundo dizer que é alimento. E precisa muito, né? A gente vê quantas pessoas necessitadas, né? Precisa, muito. às vezes, igual a gente falou nos outros programas aqui, tem pessoas que, às vezes, pelo simples gesto de você abraçar ela quando ela chega na igreja, é a única coisa que ela tá precisando naquele momento é um abraço. Então, aquilo muda a vida da pessoa. A pessoa chega precisando de um carinho, de um afeto, né? Que é o que justamente, às vezes, a gente vê a pessoa, às vezes a gente não cumprimenta, passa do lado, nem olha para a pessoa. Mas a gente começa nisso, né? De você chegar, de você cumprimentar. Às vezes na rua você vê alguém que está precisando, você chegar e dar uma palavra amiga para essa pessoa, né? E isso faz toda a diferença. E é uma porta que a gente tem para falar de Jesus para elas. Com certeza. Hoje eu creio que a igreja cristã como um todo, eu não estou criticando ministério nenhum, estou falando da igreja cristã como um todo. Hoje, o grande quê de você alcançar a vida das pessoas é que nós saiamos apenas do etéreo, do místico, e vamos para o material. Sim, isso é Se verdade. você for analisar aqui o contexto de Mateus 5, 6, Jesus Cristo, ele travou mais lanças com religiosos do que com qualquer outro tipo de pessoa. Tanto é que ele critica a forma que as pessoas oravam, a forma que as pessoas davam esmolas, a forma que as pessoas jejuavam. Como eu disse no início, não existe arrogância pior do que a espiritual. É quando a gente fica todo mundo peito de pombo, né? Todo mundo é peito de pombo, todo Acha mundo que é espiritual. Mas Jesus Cristo disse que no meio do trigo ia ter joio. Mas quando a gente diz assim, quem é trigo aí? Todo mundo levanta a mão. Quando é joio, todo mundo... Já dá aquela escapadinha. Ninguém é, né? Ninguém é. Então Jesus Cristo, em Mateus 5, quando ele fala sobre os pobres de espírito, ele está dizendo que a verdadeira riqueza é a riqueza espiritual, é a riqueza da alma, que às vezes a gente não valoriza. Sim. Os religiosos do tempo de Jesus, eles acreditavam no cumprimento cabal da lei, né? A lei, a Torá.
Eles tinham que cumprir. Quem fosse mais santo era quem cumprisse a lei de maneira cabal, a letra. Mas Jesus Cristo vem inaugurar um novo tempo. Tanto é que várias vezes ele diz assim, ouvistes o que foi dito. Ou seja, a lei, a letra que mata. Eu, porém, vos digo. Aí ele inaugura um tempo novo, a essência. Ele diz, eu não vim abrogar a lei. Eu não vim acabar com a lei, eu vim cumpri-la. Eu vim mostrar para vocês como realmente a lei deve ser feita. Isso é verdade. E alguém, para ser realmente santo naquele tempo, tinha que cumprir a lei. Quem foi que cumpriu a lei? Ninguém. Ninguém conseguiu. Russell Shedd diz assim, Jesus Cristo veio para cumprir a lei, para mostrar que todo aquele que não cumprisse a lei, por ele poderia cumprir. O livro de Hebreus, o escritor do livro dos Hebreus, diz que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas e nada pecou. Então ele cumpriu a lei. Conseguiu passar tudo, né? Então o Russell Shedd diz assim, a lei veio para que nós possamos entender que nós precisamos da graça. E a graça veio para ver que nós poderíamos cumprir a lei. Alguém benção. puxa o paletó aí, viu? Que vocês deixarem eu falar, eu falo Mas é benção. o tempo todo. Mas é benção. Eu quis até trazer essa pergunta justamente porque quando a gente fala de pobreza espiritual, gera uma dúvida, né? O que é pobre de espírito? E é muito válido isso, né? Eu acho que esse conhecimento a gente precisa ter, porque às vezes a gente não entende o sentido da palavra, né? E essa explicação que o senhor deu foi fantástico, né? Deu para entender certinho. E, pastor, eu queria te perguntar, para quem está ouvindo, quem está nos assistindo, como que eu posso ter mais intimidade com Deus? Como que eu posso ter mais comunhão com Deus? Justamente para isso que a gente falou a respeito do alimento da alma. Como que a gente pode fazer esse alimento da nossa alma através da comunhão com Deus? Olha, Jesus Cristo em Mateus 6, ele vai falar sobre 3 aspectos que são os 3 aspectos onde existe mais soberba e arrogância no nosso meio. Mateus 6, a gente não tem tempo para ler. Mas Mateus 6 ele começa dizendo assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens a fim de serem vistos por eles. Aí ele vai falar sobre oração, sobre jejum e sobre esmola. Ele diz que essas 3 coisas elas têm que ser feitas no secreto. Sim. Você quer viver uma vida espiritual plena com Deus? Faça o que você faz, não para os homens verem. Eu tenho certeza que os mais galardoados, os mais abençoados no céu, não é ninguém conhecido no nosso meio. As pessoas que serão mais galardoadas no céu são aquelas que ninguém nunca viu elas subindo num púlpito e pregando uma grande mensagem. Elas não serão aqueles que empunhavam um microfone e cantavam. São pessoas que fazem a obra sem que ninguém veja, porque nós estamos vivendo na era, tanto é que nós estamos aqui, ó, tem aí Facebook, tudo YouTube, digital. É tudo digital, né? É todo mundo dizendo, olha pra mim, olha eu aqui, olha eu aqui. Alguém posta alguma coisa no Facebook, se ninguém curtir, fica todo mundo de beicinho. Já fica bravo. Vai olhar lá, você não passa 2, 3 minutos sem olhar no celular. Eu postei um negócio aqui, rapaz, ninguém curtiu, meu Deus, onde é que eu tô? A vida espiritual é do mesmo jeito. O problema é que nós hoje, e me perdoem se você se ofender, irmão, mas hoje nós estamos fazendo o evangelho, nós estamos cumprindo com o ID de Jesus, a gente não entrega um folheto que já é selfie, aí pro Instagram, distribui cesta básica, distribui quentinha, bate foto, vai pro Facebook. Vá lá, irmão, isso é uma maneira de se divulgar. Quando você divulga um evento, como o programa de rádio foi divulgado, é uma coisa. Agora, quando a gente faz isso com a intenção errada, que era o que os fariseus, saduceus e religiosos do tempo de Jesus fazia, Deus conhece a intenção. Sabe. Jesus Cristo diz assim, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas que oram nas esquinas e nas praças para serem vistos pelos homens. Quando você for orar, entra no teu quarto, ora em secreto. E ele fala por 3 vezes, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Oração. Depois vem dar esmola, quando ele diz que a tua direita dê sem que a esquerda veja. Secreto. O jejum. Tem gente que jejum, irmão, e faz questão de mostrar que tá jejuando. Cara de Aparece acabado. aquela cara de maracujá de gaveta. O irmão não quero não, irmão. Doido pra dizer que tá jejuando. Irmão, isso não tem valor nenhum diante de Deus. Isso é verdade. O que nós fazemos, e nós só podemos fazer com a intenção certa, com o coração certo, é realmente orar. Você já imaginou se essa geração pós-moderna, essa geração high-tech, essa geração YZ, se essa geração pegasse na Bíblia como pega no celular? Rapaz.
Você já imaginou se essa geração se preocupasse em dobrar o joelho, orar e buscar a presença de Deus, como fica ávida para ver o Facebook, o Twitter, o que tá acontecendo, alguém que postou lá e você vai lá e... Você já imaginou? Nós transformaríamos o mundo, porque nós temos esse vazio dentro de nós. Você já prestou atenção que todo mundo tem um casamento perfeito no Facebook? Todo mundo tem Vai pros melhores lugares. tem o cabelinho penteado, que é uma maravilha. Estão colocando cabelo até em mim. Eu nunca vi o senhor de cabelo. Pois é, mas estão colocando. O Zé também, eu nunca vi o Zé de cabelo. Não, aí é complicado O mesmo. Zé Messias de cabelo, É porque ele rapaz. corta baixinho, rapaz. Aí é máquina 1. Bom em 0, porque enfim. Mas você já prestou atenção que de vez em quando a gente é surpreendido com alguém que diz assim, mas rapaz, o casal fulano de tal era tão bem casado. Aonde, cara pálida? No Facebook? Tem gente que se maquia pra tirar foto. Tudo ilusão. Tem gente que penteia o cabelo pra tirar foto pra pôr no Facebook. Tem gente que só tira foto com gente famosa. Me perdoe, eu não tô querendo rebaixar ninguém, mas quem é que tira foto com o zelador da igreja? Eu vou tirar foto contigo aqui pra me postar lá no Facebook. Não, mas se aparece alguém famoso, um pregador, um cantor, que eu acho uma baboseira, uma besteira. Esse negócio, você tá tirando foto com um pregador famoso, cantor famoso. Para com isso, irmão. Para com isso. Então, assim... É essa questão, é a questão do secreto, é a questão do pobre de espírito. E para me parar um pouquinho, porque daqui a pouco alguém tá puxando meu paletó, o Billy Graham conta uma história, eu acho interessantíssima, ele contou isso nos eventos de Lausanne, que eram grandes eventos mundiais que o Billy Graham ia, que um determinado homem chegou no céu e quando ia entrando perguntou para alguém que estava ali, ei, quem é a pessoa mais conhecida aqui no céu? Aquela pessoa riu, olhou para ele e disse, não vai adiantar eu dizer para você quem é a pessoa mais conhecida aqui no céu. Porque o mais conhecido aqui no céu, ele é anônimo lá na terra. Sim, olha só. Nós temos que fazer a obra de Deus sem querer, como diz uma pessoa que eu conheço acolá, que eu não vou dizer o nome, se aparecer. Quanto menos você aparece, a máxima de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Essa é a verdadeira espiritualidade. Que benção. Você que está acompanhando o nosso programa, foi uma lição de vida isso, rapaz, né, Zé? Que benção, que benção. Isso é... a gente já deu a receita aqui já. Você que quer ter mais intimidade, mais comunhão com Deus, o programa vai ficar salvo, você pode voltar várias vezes, assistir novamente, né? E que essa palavra venha a ser transformada na sua vida através do Espírito Santo. Amém. Gente, estamos chegando aqui agora, 10h22. Já? Já. Que é rapaz, isso? Rapaz, eu acho que o Zé tá mudando o telefone. O Zé... O Zé fala muito, rapaz. O Zé não para de falar, rapaz. Mas que benção, que benção. 99994-1658, você que quer participar do nosso programa, pode mandar um WhatsApp pra gente ou pode mandar aqui no chat. Nós já recebemos várias mensagens aqui, mandando um abraço também pro pastor Luiz. A Geisa falou também que tá com saudade das suas aulas, né? Teve bastante gente mandando um alô pro pastor Luiz aqui. E um abraço pro sobrinho do Zé, como que chama? João Vitor? Um abraço, João Vitor. João Vitor, Deus abençoe, viu? Um abraço, meu querido. Esse sobrinho é maravilhoso e ele acabou de me defender ali, ó. Falou que já me viu com cabelo. Olha aí. Esse rapaz, mas ele deve ser da sua idade, então, porque faz tempo, hein? Um abraço pro João Vitor também. E estamos aqui hoje com o nosso querido pastor Luiz Inácio, não é Lula. Não diz o nome completo não, senão a Polícia Federal baixa aí na porta. Senão o negócio dá uma... né, Dário? Dá uma apertada aqui, hein? E, pastor, a gente teve essa necessidade de criar esse programa, justamente, a gente sempre conversa que a gente conhece os pastores, né? Os cantores que estão pregando, cantando, só que às vezes a gente não tem a oportunidade de conhecer um pouco da vida deles, né? Às vezes a gente vê o senhor pregando lá, a gente fala assim, é muito fácil, né? É fácil, dar aula de teologia é muito fácil, mas ninguém sabe o que você passou para chegar onde você está hoje. Né? Então, hoje nós trouxemos o senhor aqui justamente para contar a sua história. Né? Então, eu já quero te perguntar, pastor, qual é a sua história? Bom, eu sou nordestino, cearense, com muito prazer, com muito orgulho. Sou um dos 5 filhos do Luiz Inácio da Silva. Meu pai
O pai do meu pai gostava muito do Lula, né? E deu o nome ao pai dele, Luiz Inácio da Silva. E meu pai, por ser nordestino, também deu o nome dele ao filho, né? Luiz Inácio da Silva Júnior. Sou eu. Só, que benção. Ainda bem que eu não tive filho, só tive filhas. Porque eu não ia colocar de Luiz Inácio da Silva III. Você ia colocar Luiz Bolsonaro... Aí sim. Aí poderia ser. Eu nasci, na verdade, em Quixadá, que é uma cidade do Ceará, do interior do Ceará. A terra dos monólitos. Mas com 5 anos me mudei para Tauá, que é a 340 quilômetros de Fortaleza. Eu realmente só me lembro da minha infância de Tauá. E a minha infância não foi uma infância muito boa. Meu pai era alcoólatra, meu pai começou a beber com 15 anos de idade. Meu pai bebeu até os 67 anos de idade. Então meu pai bebeu 50 anos. Rapaz. Ele tomava da número 1 a 51, passando pela 12 a 15, sei lá quais as outras que tinha. Só Todas. tomava Ipioca. Ipioca é uma cachaça pura do Nordeste, e meu pai só tomava essas. Muitas vezes, na minha infância, eu vi meu pai tentando matar minha mãe. Meu pai muitas vezes ficava com a faca em cima da minha mãe se defendendo. E nós muito pequenos, tinha 3 irmãos, né? Somos 4 homens e 2 mulheres, e a gente procurava defender a minha mãe. Na minha infância eu só me lembro disso, e a minha adolescência toda foi cuidando do meu pai, embriagado. Quando a gente via o nosso pai chegando, a gente já ficava com o coração apertado, porque ele vinha embriagado, brigava com a nossa mãe. Eu costumo dizer que o pessoal mais antigo, de uma geração mais antiga, eles foram ensinados que a coisa mais importante que um pai, um provedor, um cabeça faz na família é trazer o alimento. E meu pai, ele poderia beber, mas sempre ele vinha com pão e ovo. Eu não sei se aqui tem aqueles pão que a gente chama de bengala, um pão bem grande. Baguete. A baguete, bem grande. Então ele vinha debaixo do braço, né? Já altamente alcoolizado, com os pães debaixo do braço, as pontas saindo para cá, um saco cheio de ovos, que o omelete já vinha feito, né? Já chegava pronto. Mas sempre garantiu, e hoje, com a idade que eu tenho, 51, eu queria ter 35, 51, eu vejo o quanto meu pai foi um herói. Eu sei as razões, os motivos porque ele bebia, ele queria fugir da realidade. Na época eles não eram evangélicos. Não eram. Ninguém na minha casa era evangélico. E meu pai, ele só sabia desenhar o nome dele, aprendeu a desenhar o nome dele. Muitas vezes eu vi ele desenhando o nome, Luiz Inácio da Silva. Mas meu pai, ele foi tratorista, pescador, mecânico de carro, isso sem saber ler nada. Meu pai hoje, para mim, é um exemplo de dedicação, de um homem que não sabia ler, um homem analfabeto, que só sabia desenhar o nome, mas que sustentou Batalhador. 6 filhos. Você tem um filho, vai ter mais uns 4 ou 5. Oh, Jesus. Tem um arrepio aqui agora. A Priscila ouviu um negócio desse. Criar filho hoje é fácil. Meu Deus do céu. Agora imagine algumas gerações atrás você criar 6. Meu pai ia pescar, meu pai pescava com tarrafa, com galão. Meu pai plantava roça, plantava vazante, que é na beira de açude. Tinha bem menos recurso bem naquela época menos. ainda, né? Meu pai, como a gente diz hoje, ele se virava nos 30. Meu pai era funcionário do DENOX, né? DENOX é uma sigla, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Meu pai, ele dirigia trator esteira e ele abria os açudes, ele preparava os açudes para a época da chuva. Porque vocês aqui no Sudeste, vocês são privilegiados e não sabem. Houve uma época que vocês viram o quanto a água é importante. Seca, né? Mas no Nordeste, para você ter uma ideia, principalmente no Ceará, o Nordeste só chove 3 meses. Quando chove, há épocas que passa de 4 anos sem chover. O nordestino, ele depende daquilo que a gente chama de ovino-caprinocultura, que é você criar o gado, você criar a ovelha, o bode, além da plantação de feijão, de milho. E se não chover, o que é que você faz?
Não tem o que fazer. Não tem. Então, meu pai, ele abria os açudes, quando chovia, os açudes enchiam e ele plantava o que a gente chamava de vazante. Ele plantava o feijão de corda, que a gente gosta, plantava melancia, plantava uma série de coisas para sustentar a família. Quando não, pegava uma tarrafa, sempre quem ia com ele era eu. Ele pegava uma tarrafa e dizia, vamos, Júnior. Aí lá ia eu com ele pescar no açude. Ele jogava a tarrafa, mergulhava e eu ficava com a corda na mão, com um saco de peixe nas costas, tilápia, tudo pulando nas minhas costas, muriçoca, que aqui vocês chamam de pernilongo, quem é nordestino... Muriçoca. Muriçoca. Quem é Aprendeu nordestino aí, Zé? tá me ouvindo Muriçoca. e me vendo, sabe que é muriçoca, pernilongo. Rapaz. Então meu Achei pai... que eram doces, né? Não. Muriçoca. Meu pai foi um batalhador. E com o passar dos anos, a minha irmã mais velha, a Cristina, se converteu. Depois minha mãe, depois o meu outro irmão, e começou a me levar à igreja. Faziam gincanas. A gincana era quem levava mais visitante para a igreja. Olha. Ah, rapaz, na minha época tinha um pouquinho disso daí, viu? Pai, meu irmão me convencia todas as vezes. Ele dizia, Júnior, você é o meu visitante, rapaz, você tem que ir. Hoje eu vejo o quanto essa estratégia foi benéfica para minha vida. Às vezes uma coisa simples, né? Que você fala, ah, mas que benefício tem? Eu ia para ajudar meu irmão. Simplesmente isso. Eu às vezes digo, as pessoas não acreditam, eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Apesar de... Eu acho que eu invento as brincadeiras, as piadinhas, para poder fugir da minha timidez. Mas até aos 18 anos de idade eu não saía de casa. Quando as pessoas chegavam na minha casa, eu me trancava no banheiro, ficava lá, ligava o chuveiro, a conta de água dava muito cara. Nossa vida. Dava descarga no banheiro, ficava com o ouvido se as pessoas iam embora. Eu só ia para a escola e voltava para casa. Quando eu comecei a trabalhar, eu só ia para o trabalho e voltava. Eu não conversava com as pessoas, eu tinha medo das pessoas. Você era muito tímido você mesmo, pastor? Extremamente tímido. Caramba, eu era olha. complexado, altamente complexado. Eu era magro que dava dó, com uma música do Rebanhão, né? Minha camisa era uma lista só. Agora entendi. Eu vestia 2 blusas para parecer mais forte, colocava um short por baixo. Eu tinha complexo das minhas pernas, que hoje são uma maravilha, grossas, assim, parece colossos de Rhodes. Meus irmãos me ajudavam muito, diziam, Júnior, tu deveria trabalhar num circo. Aí eu ficava todo envaidecido, né? Por quê? Vocês acham que eu sou artista? Quem consegue se equilibrar num cambitos desse, deve ser artista. Eles me ajudavam demais. Então, altamente complexado. Incentivava. Eu acho que hoje eu falo muito porque eu passei muitos anos sem falar. Então, hoje eu quero falar tudo que eu não falei pra... compensar. É retroativo, né? Aí eu fico falando. Então, eu era extremamente tímido, assim. Eu não conversava com as pessoas. E quando eu me converti, aos 18 anos de idade... Cristo fez uma obra tremenda na minha vida. Quem me conheceu até os 18 anos de idade, quem me conheceu depois do Evangelho, olha para mim e diz assim, não é a mesma pessoa. Como transforma. Eu até me emociono porque é só o poder do Espírito Santo de Deus que faz uma coisa dessa na nossa vida. Glória a Deus. Hoje eu sou capaz de falar para 3, 4 pessoas, como sou capaz de falar para 2.000 pessoas. Não quero dizer que as pernas finas não fica bamba. Não treme. Todas as vezes fica, é porque ninguém vê. A perna da calça social é um pouquinho mais grossa, a perna fica tremendo lá dentro. Como é muito fina, ninguém vê. Se fosse o Zé, por exemplo, já dava pra ver, dava né? pra perceber, porque... Inclusive, essa calça dele aí é muito bonita. Então, quando eu me converti, Deus fez uma obra tremenda na minha vida. Hoje, eu tô com 30 anos de convertido, 27 anos de pastor... Eu dirigi igreja em 3 estados, eu me converti no Ceará. Eu só fui 3 anos membro. Olha só. Eu não sei o que é ser membro. Olha. 3 anos de convertido, um pastor chegou na cidade que eu morava, em Itauá, e disse, Júnior, eu quero apostar na sua vida. Eu digo, você tá doido? Na minha vida, eu nem falo, não abro nem a boca, não. Eu vou lhe preparar, eu vou lhe treinar... E começou a apostar na minha vida. Eu acreditei que realmente eu ia ser pastor no dia que ele me levou em Fortaleza, diante do pastor da convenção estadual, e disse assim, esse aqui é o rapaz que vai me substituir lá em Itauá. Eu quase caio. Eu quase caio durinho ali. Porque foi ali que eu acreditei que realmente eu ia ser pastor. Então eu assumi uma igreja com 250 membros em Itauá, sendo membro. Sabe o que é ser pastor, ser membro? Eu perdi os cabelos da cabeça assim, ó. 3 anos depois, de convertido, você assumiu uma igreja.
Então eu fui membro, pastor, depois diácono, pastor, presbítero, pastor e finalmente pastor. Eu levei 12 anos para ser consagrado pastor. 12 anos? 12 anos para ser consagrado uma boa estrada. Na Bethesda, que era o ministério que eu fazia parte, a gente tinha que primeiro ser experimentado para depois ser aprovado, né? Como eu creio que realmente a Bíblia diz que tem que ser, né? Sim, é o jeito certo, né? É o correto, é o certo. Então, depois que eu me converti, eu comecei a fazer programa de rádio, eu fiz programa de rádio durante 20 anos. O pastor que me treinou a fazer programa de rádio, o pastor Mardes Pereira da Silva, ele fez teste piloto para aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios da Rede Globo Televisão. Foi ele que me treinou, ele me ensinou como fazer programa de rádio. E durante muitos anos eu fiz com ele. E aonde eu fui, aonde eu estive, eu fiz programa de rádio. Eu amo programa de rádio. Assim, aqui é meio esquisito que as pessoas ficam olhando pra gente, olha lá. É melhor sem ninguém ver, né? Se alguém mostrar o Zé ali, vai ficar meio complicado, né? Mas, programa de rádio, eu amo programa de rádio. Eu fico fascinado com programa de rádio. Então, o pastor me treinou, me preparou. Eu fiquei morando em Tauá, foi onde eu comecei. Depois me mudei para Fortaleza. Morei 5 anos em Fortaleza. Foi onde eu fiz um curso de teologia. Eu fiz o médio em teologia. Eu não tenho esse diploma. Eu costumo dizer, você disse aí que eu sou professor de teologia. Mas para você ter uma ideia, eu só tenho um curso básico de teologia. Por questões de tempo eu não consegui concluir o meu curso do médio em teologia, nem o bacharelado em teologia. Tenho vontade. Mas da onde saiu essa vontade de dar aula, de esse aprendizado? Porque a gente sabe, eu sou professor de música, e a gente sabe que você ser músico para dar aula e para tocar são coisas bem diferentes. Totalmente. Né? Então, que nem você tem o dom de ensinar. Né? É diferente, né? Da onde surgiu esse dom? Eu falei assim, não, eu quero dar aula, quero me aprofundar nisso, quero levar para as pessoas, né, aquilo que eu tô entendendo, porque a gente sabe, igual a gente comentou no outro programa, a Bíblia é um livro difícil de entender, porque ela tem que ser revelada pra gente, né? E às vezes a gente precisa de alguém ensinando, de alguém falando assim, a gente tem que fazer isso, vamos ler isso, né? Vamos trazer isso. E da onde surgiu isso na sua vida? Assim, eu sou pastor em tempo integral, né? Eu não trabalho secularmente e por isso pago um preço altíssimo. Aliás, eu nem pago, né? Eu pago um preço altíssimo para isso. Porque a minha visão de reino, a minha visão de pastor, é que um pastor ele tem que ser muito bem remunerado para dirigir uma igreja. A minha visão é que um pastor tem que ser pago pela igreja e duas coisas que um pastor não pode ser fraco. É oração e palavra. Porque o pastor ele tem que ter tempo para ler palavra e ele tem tempo para orar. Sim. Se ele não tiver tempo para essas duas coisas, eu acho que ele está desqualificado. E você tem uma ideia, eu gasto de 3 a 4 horas por dia estudando. Eu não tenho um diploma de médio em teologia, bacharel em teologia. Mas você tem uma ideia, eu estudo grego, eu estudo hermenêutica, exegese, todas as matérias que você puder imaginar. Eu estudo história de Israel, cultura judaica. E isso foi despertando dentro de mim. Quando eu cheguei aqui em Mogi Guaçu, Elias Lira, que é o diretor da ETAD, da Madureira, ele disse, pastor Luiz, o senhor poderia dar aula? Eu digo, mas eu não sou formado em nada. Ele disse, não tem nada não, o senhor pode dar aula. Eu digo, mas como é que eu vou dar aula sem ser formado? E quando eu dava aula para vocês, eu estava sendo aluno e professor. Eu fiz o curso junto com vocês. A arrogância que às vezes domina o coração da gente é a gente achar que a gente sabe tudo. Sim. E em termos de Bíblia a gente não sabe nada. Nada. À medida que eu dava aula para vocês, eu fui aprendendo. Porque eu nunca, nos 4 anos que eu dei aula na ETAD, no curso básico de teologia, porque eu dei 2 anos, depois dei 2 anos, eu nunca dei uma aula sem que eu não estivesse preparado. Sim. Eu nunca cheguei ali diante de vocês e abri um livro ali da ETAD e estava despreparado. Eu lembro do caderninho que o senhor levava, Exatamente. Tudo anotado, né, Zé? Eu tenho 10... Você tem o Zé era o que mais estudava na aula do senhor. O Zé era toda aula. Fala, Zé. O Zé... Eu tenho 10 cadernos daquele. Eu fazia o resumo dos livros.
E com 2 anos, quando eu dei o curso básico de teologia, eu poderia muito bem olhar pro caderno e dizer assim, não, já dei 2 anos, eu posso... Não, eu estudava de novo. E não era em computador, não, era escrito, à mão. Então eu fui tomando gosto. Se você Mas tem uma aprende ideia... mais, né? Escrevendo. Aprende, é a maneira que você tem para aprender. Sim, Hoje, muito mais. Gabriel, e Dário e José, eu tenho mais prazer hoje de dar aula, tanto é que quando me convido, o pessoal que tem coragem de me convidar para ir pregar em algum lugar, quando me chama eu digo assim, eu não sou pregador. Eu sou alguém que estuda a Bíblia e gosta de ensinar. Eu não vou falar em língua estranha, não vou te sapatear, não vou fazer cara de pio, eu vou abrir a Bíblia, vou ler o contexto, vou explicar algumas palavras no grego, no hebraico, não é para se mostrar não, mas é preciso, é necessário. Estava vendo quando o Paulinho esteve aqui, que maravilha, que maravilha. A gente viu a diferença aprender, que faz, né? O conhecimento. O sentido da palavra. Então, assim, tudo. eu não sou pregador, eu gosto de estudar a Bíblia. E quando eu termino de pregar, quando eu desço lá embaixo, alguém diz assim, pastor, sua palavra é diferente. Aí eu olho para a pessoa e já fico assim pensando. Aí eu pergunto para ela, defina diferente, cara pálida. Ela diz, o senhor fala, a gente entende. Eu digo, a intenção era essa. Sim. Então eu aprendi a amar teologia. Hoje eu amo ensinar. Eu amo abrir a Bíblia. Tanto é que eu criei um curso chamado Teleios, que é um curso particular, pessoal, que se você, por exemplo, você, Gabriel, pastor, eu quero ter aula com o senhor uma vez por semana, 1 hora. Eu dou essa aula para você. Sobre qual é o assunto que você quer? Não, pastor, eu quero aprender cultura judaica. Aí você marca o dia e a hora, de manhã, de tarde, de noite, pode ser de tarde, se é de madrugada. E a Josa vai ficar meio brava se for de madrugada aí. Né? Olha eu fazendo a propaganda aí. Então, assim, eu amo teologia. Que benção. Todos os dias, pergunte à minha esposa, eu me sento lá no meu quarto, diante do meu netbook, que o cabo tá quebrado, eu dobro ele assim, às vezes procurando a estação para ele poder ligar. Aí ligo o som, ponho o louvor, pego minha Bíblia, King James, né, que foi Levi Meira que me deu, o maior presente que alguém já me deu, como Levi, você também me rapaz. deu, aquela Bíblia Vulgata. maravilhosa, Vulgata, e fico ali de 3 a 4 horas estudando. Porque eu creio que hoje uma das grandes crises no meio cristão que nós vivemos é a crise de conhecimento. Verdade. Nós somos muito ralos no conhecimento da palavra, por isso somos enganados. O conhecimento, ele é vital para o evangelho. Sim. Um pastor que sobe no púlpito, irmão, e ele não transmite conhecimento bíblico, profundo, ele está fazendo mal à sua igreja. Nós temos que ensinar a Bíblia, irmão. Não é subir na Bíblia para falar de confissão positiva, agora está em alta teologia coaching, né? Hoje em dia o coach tá tomando conta, né, das igrejas, né? É o que o povo quer ouvir, né? Alguém chegar pro José, o José não vai gostar de um negócio desse. José, você é maravilhoso, você é filho de Deus, Deus vai te abençoar e tal. Mas é brincadeira, viu, Zé? Tá. Não, mas recebe aí. Mas hoje, parece que as pessoas elas já não gostam mais, por exemplo, de mensagens expositivas. Parece que há uma coceira no ouvido das pessoas quando você começa a abrir Bíblia e você vai lá no contexto. Bem, o Mateus foi escrito para judeu, e por ser escrito para judeu, quando ele escreve em Mateus 5, quando ele fala das bem-aventuranças, ele já estava querendo corrigir os fariseus, os saduceus e tal. Aí a pessoa já fica assim. Mas quando entra um pregador, que Deus deu, olha a chave, olha o carro, olha... Pessoal já... Então nós estamos criando uma geração de evangélicos superficiais, mimados. Parece que o pastor tem que falar sempre que todo mundo quer ouvir, porque senão o membro sai da igreja, vai para a concorrência. Existe a concorrência, irmão. Que concorrência? A nossa concorrência é com o diabo, é o mundo e o pecado. Essa que é a nossa concorrência. Sim. Nós temos que pregar o evangelho para povoar o céu. Me perdoem dizer, irmão, o Gabriel me conhece, quem já me ouviu me conhece, o José me conhece. Parece que hoje a gente está pregando mais denominacionalismo do que o evangelho. A W. Tozer, que é um escritor muito profundo, profeta, ele diz assim, você sabe se um ministério é saudável quando o nome de Jesus é mais falado do que o líder do ministério. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Né? É uma conta, né? Então nós não temos que pregar o homem, nós temos que pregar Cristo. Nós temos que pregar a teocentria,
né? O Cristo no centro. Por que nós estamos perdendo muito? Nós estamos perdendo muito por algumas vertentes. Primeira vertente, por que nós estamos perdendo muito hoje? E quando eu digo perdendo, eu não estou falando de membro sair de igreja, não. Estou falando em termos de essência, de valor. Nós estamos perdendo muito porque nós estamos deixando, em primeiro lugar, a palavra de Deus de lado. Eu fico incomodado quando alguém me convida para ir pregar, trazer uma palavra, um ensino. Eu chego lá, o culto começa às 7 horas, irmão, e tome cantar. E canta a senhora, canta jovem, canta criança, canta adolescente, canta vovô, canta vovó, coral. Alguém vai passando no meio da rua, alguém convida e diz, ei, tu sabe cantar? Canta, vem aqui, canta. Na hora de passar para a palavra é 5 minutos. É rápido. Pelo amor de Deus, a essência de um culto é a palavra. O alimento, né? É o alimento. Então nós estamos perdendo muito em primeiro lugar com relação à palavra. Segundo, oração. Eu venho de uma geração, quando chegava na igreja, a primeira coisa que você fazia, irmão, não era nem fofocar com o irmão, não. A primeira coisa que você fazia era dobrar o joelho e orar, buscar a presença de Deus. E Sim. estamos perdendo também porque estamos pregando mais denominacionalismo do que estamos pregando Cristo. Isso é verdade. Temos que pregar Cristo, irmão. Não importa para a igreja que a pessoa vai. Pastor, eu não gosto da igreja A, vou para a igreja B. Vai, irmão. Experimenta o alfabeto todo, A, B, C, D, mas fica num lugar em que a palavra de Deus é ensinada com seriedade. Verdadeiramente. E fica lá, irmão. Mas há muitas disputas hoje. Eu não sei como é que vai ser no céu. Ei, vocês aí que não se dão com aqueles lá. Daquele lado ali, perto do anjo ali. O outro daquele outro anjo. Como é que vai ser, irmão? Eu quero saber desse negócio. Se alguém souber, me fala, porque eu ainda estou tentando descobrir como é que vai ser no céu. Vai ter as regiões, vai ser as 12 tribos distribuídas. As 12 tribos, amor. E o negócio vai ficar sério. Tá vendo que não tem não jeito? é Eu comecei fácil, a contar a história e já tô falando de Bíblia. É a minha história. A história é a Bíblia, ó, tá vendo? Não tem jeito. Mas é, porque a gente, igual o senhor falou, estudar muito a Bíblia, a gente vai entendendo qual que é o nosso propósito, né? E que se a gente começar a desviar da palavra, você perde o foco, né? Aquilo que era pra gente realmente buscar e fazer, né? A gente começa a deixar de lado e outras coisas começam a tomar conta, né? Com certeza, olha, Bíblia é uma coisa que você tem que começar a ler. Daqui a pouco você vai ter prazer de ler. Sim. Você vai criar um hábito tão grande, tão forte, que você não vai conseguir ficar um dia sem ler. Eu não consigo. Todos os dias eu leio a Bíblia, livros. Se alguma vez você chegar na minha casa, como vocês foram me buscar lá em casa, se você chegar na minha casa e me ver diante da televisão, assistindo um jogo de futebol ou qualquer outra coisa, um jornal, você pode ter certeza, amigo, que antes de eu estar na frente daquela televisão, eu já li a Bíblia e já li algum livro cristão. Fez o devocional já. É porque eu acho que isso é a essência do cristianismo. Sim. Nós, às vezes, nós os cristãos, e eu estou me incluindo, nós falamos uma coisa na teoria, mas a prática é outra. Por exemplo, nós dizemos que a Bíblia é a nossa via de fé e prática, que a Bíblia é muito importante. Mas eu pergunto para você, quanto tempo de Bíblia você dedica todos os dias? Uma coisa é a gente dizer que é importante, outra coisa é ela ser importante. Sim. Quando algo é realmente importante, você dedica tempo. Por exemplo, a Priscila é importante para você. O Vinícius é importante para você. Então você tem que dedicar tempo para eles. Então, se a Bíblia é importante para nós, por que nós não dedicamos tanto tempo à Bíblia? Tem gente que tem orgulho de ter a Bíblia. Ó, pastor, minha Bíblia é bem limpinha, bem novinha. Não tem nada marcado, irmão. Tô vendo, essa Bíblia aí você só pega nela quando vai pro culto. E tem uns que nem pega mais, porque agora é no aplicativo do celular. É tudo lá. É? Então nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Isso é verdade. A essência da palavra, tempo para a palavra. Houve um tempo na história da igreja que o púlpito foi tirado da posição central e foi colocado de lado. Aquilo era apenas uma metáfora do que realmente estava acontecendo com a igreja cristã. E eu creio que o nosso tempo, nós estamos vivendo esse tempo. Sim. Se um culto dura 2 horas, no mínimo você tem que destinar 40 minutos de palavra para esse culto. Mas tem que ser palavra, irmão. Tem que ser palavra, alguém que lê a Bíblia, abre o texto. Porque eu costumo dizer assim, e às vezes a minha maneira de falar parece que eu sou arrogante, eu estou desfazendo das pessoas. Mas você já viu o pregador que abre a Bíblia, lê o texto, aí chega pro povo, pode fechar a Bíblia, irmão. Fecha não. Como eu costumo dizer, fechar a Bíblia comigo é pecado. Deixa aberto. Confere aí o que ele vai dizer. Aí lê o texto,
começa a falar de outra coisa, esquece o texto, nunca mais volta pro texto, usa pretexto e acaba criando heresia. Tira, né? Quando alguém está preparado, quando alguém abre a Bíblia, lê o texto e começa nas 10, 20 primeiras palavras, você sabe se o cara está preparado para pregar aquilo que ele foi ali para falar ou não, sabe? Você já entende já, né, o que vai acontecer. O que vai acontecer, começo, meio e fim. O pastor que me discipulou, ele disse que algumas pessoas preparam um esboço, aí ponto 1, ponto 2, isso aqui tá bom. E no terceiro ele põe assim, esse aqui tá fraco, começa a gritar. Não é? Parece que hoje unção é grito, né? Unção é grito. Quanto mais grita, mais unção. Não, irmão. Nós temos que voltar à palavra. Nós temos que voltar à Bíblia. Nós temos que voltar à oração. Nós temos que voltar a nos preocupar com vidas, com almas. Nessa pandemia, quantas pessoas não estão morrendo sem Cristo? Quantas vidas estão passando para a eternidade sem Cristo? Quantas pessoas precisando de um alimento espiritual e nós aqui empanturrados, cheios de Bíblia, e a gente não vai lá falar do amor de Jesus para as pessoas. Nós precisamos voltar nas igrejas a falar de pecado, a falar da segunda volta de Cristo. Sim. Porque parece que hoje em dia a gente só fala de prosperidade, de cura. Irmão, existem curas que são mais importantes que a cura do corpo. É a cura da alma, é a cura do espírito. Foi o nosso devocional, né? O alimento da alma. Então nós estamos nos perdendo, sabe? Nesse mundo pós-moderno, a propaganda aí nos outdoor tá roubando de nós a capacidade de voltarmos à palavra. Passe nos outdoors aí. O mundo que nós vemos é um mundo de propaganda, onde tudo se resolve assim, ó. No instalar de dedo, é o pragmatismo. O pragmatismo hoje na igreja cristã é uma coisa ruim. Você viu, propaganda resolve tudo? Tomou Doril. É a alma do negócio. A dor sumiu. Então vamos falar pro povo que o povo quer ouvir. Ô José tá precisando de dinheiro. Se alguém quiser aí mandar, diga o nome da conta aí, José. Aí todo mundo vai falar que vai mandar dinheiro pro José. Mas será que o evangelho é só isso? O evangelho é só solução financeira? Tá aí o Salmo 1 que eu falei. Bem-aventurado. Quando a Bíblia diz lá, no Salmo 1, que tudo quanto ele fizer prosperará, e quando fala prosperará, a gente já vê umas cifrazinhas aqui no olho, né? De preferência dólar, porque o dólar tá lá em cima. A cifrazinha, opa, prosperar. Mas eu costumo dizer assim, será que nós estamos prosperando como pai? Uhum. Será que nós estamos prosperando como filho? Nós estamos prosperando como marido? Porque existe a prosperidade conjugal. Sim. A gente, quando se casou, era turrão, tratava mal a mulher. Mas você melhorou de lá pra cá, irmão. Você tá prosperando como membro, prosperando como pastor, como cidadão. Você tá se preocupando mais com as questões políticas, que o nosso país tá tão controverso. Hoje, fake news é um negócio tão sério que ninguém sabe mais o que é verdade, o que deixa de ser verdade. Há uma compulsão política no nosso país que ninguém sabe mais o que é verdade, o que não é verdade. O STF fala uma coisa, o Senado, a Câmara fala outra, o Executivo fala outro. Nós estamos olhando assim, nós estamos perdidos mais do que cachorro que cai de caminhão de mudança. Aquela coisa. Nós estamos prosperando como ser humano. Então é tudo isso que a gente tem que parar para pensar, refletir. A igreja cristã precisa parar. Eu creio que essa pandemia, ela está nos fazendo pensar. Sim. Pensar muito, que o evangelho não é só quatro paredes, não é só igreja. Porque quem é firmado em igreja, irmão, quem é firmado em igreja nessa pandemia tá complicado, né? Ficou em casa, não lê Bíblia, não ora, tudo nas lives. Gente que vai fazer das lives, os alunos tudo assistindo aula online, EAD. Aí os meninos de hoje são tão sabidos, irmão, que o menino filma ele assim durante um certo tempo parado, põe na frente do computador, a professora jura que o menino tá lá. Não, é só filmagem. Olha a malandragem nos dias de hoje. Hoje tá rápido. Então nós precisamos voltar à essência. E o evangelho precisa dar uma parada, a igreja cristã precisa parar e dizer assim, o que realmente é importante. Eu acho que quando passar essa pandemia, que todo mundo vai poder voltar pro culto mesmo, vai estar todo mundo assim, vai todo mundo entrar no culto assim, ai pastor, prega. Sedento mesmo. Sedento, né? E tem que ser. E você falou que nesse momento que a gente está passando dificuldade, qual foi o momento mais difícil que o senhor passou na vida do senhor nesse pastorado? Qual que você pode falar assim, ó, isso foi para mim, foi a parte mais difícil? Eu vivi 20 anos na Bethesda, né? Na Assembleia de Deus Bethesda, do pastor Ricardo Gondim. Aprendi muito, cresci lá, fui consagrado a pastor.
Mas devido a algumas contradições naquilo que ele falava, aquilo que eu não concordava segundo a palavra, eu tive que sair do Ministério Bethesda. Eu fui pastor do estado do Piauí, eu fui pastor presidente do estado do Piauí na Bethesda, eu dirigi uma igreja em Picos, no Piauí, e era responsável por 3 outras cidades no Piauí. Depois voltei para Tauá, que foi onde eu comecei. Lá em Tauá foi quando começou os conflitos doutrinários, bíblicos, em relação ao que o Ricardo Gondim e a Bethesda estavam ensinando e aquilo que eu cria. E aí eu acabei tendo que sair da Bethesda, sair por questões doutrinárias. Você tem uma ideia, na Bethesda eu ganhava quase R$3.000 para ser pastor em tempo integral. Eu tinha R$300 de combustível, eu fazia serviço social, comecei a fazer serviço social, a igreja pagava para mim. Eu tinha plano de saúde meu, das minhas filhas, da minha esposa. E quando eu fui sair da Bethesda, um grupo de empresários da igreja, era 250 membros, num prédio de 500 pessoas, eles chegaram para mim e disseram: pastor, não vai embora não, a gente conhece o senhor é daqui, de Tauá, todo mundo conhece o senhor, a gente sai da Bethesda, a gente melhora seu salário. Eu tinha um Fiatzinho 98, que não tenho mais, a gente vende esse carro do senhor, a gente compra um carro novo pro senhor, e a gente sai da Bethesda. Eu digo: olha, vocês vão rachar com outra pessoa, comigo não. Eu vou esperar o outro pastor chegar, vou entregar a chave na mão dele, vai sair eu, minha esposa e minhas filhas. E eu vim aqui para Mogi Guaçu. Faz 8 anos que eu estou em Mogi Guaçu. 8 anos? 8 anos. Mas eu posso dizer que foi aqui, está sendo aqui em Mogi Guaçu o tempo mais difícil do meu ministério. Porque realmente não é fácil, né? Você sair do Nordeste e vir para o Sudeste, cabecinha chata, outra cultura, outra realidade. Bem diferente. E eu tenho vivido situações assim muito difíceis mesmo, que eu não queria entrar em detalhes, né? Até para preservar a minha vida, a minha família, a minha pessoa e também o ministério, ao qual faço parte. Mas realmente não tem sido fácil. A gente vive desertos, a gente vive lutas, a gente vive adversidades, que às vezes a gente tá assim com um sorriso no rosto, e cearense é cheio de, como a gente diz lá no Ceará, de munganga, né? Cheio de história, de conversa e tal. Mas a gente tem as lutas, a gente tem os choros, tem os momentos que você entra no quarto e você chora ali. Só Deus sabe, naquela mesa que eu me sento todos os dias para estudar, para ouvir louvor, só Deus sabe as lágrimas que eu derramo ali, as lágrimas que tem ali naquela mesa, os conflitos, as lutas, as batalhas que a gente vive. E se não for o Senhor, se não for o joelho dobrado, se não for olhando na Bíblia, se não for meditando na palavra, aplicando na sua vida aquilo que você fala tanto para as pessoas, Sim. A gente naufraga, o barco vai a pique. As decepções, as frustrações que eu sei que todo mundo sabe que tem, né? A gente gera muita expectativa em relação a muita coisa, a gente gera expectativa em relação a pessoas, e a gente se frustra, a gente se decepciona, o que é normal no que diz respeito ao ser humano. Com certeza. A gente também fere, a gente também decepciona, né? Porque parece que é sempre de lá para cá. Mas eu mesmo já cometi muitas atrocidades, muitos erros, já feri muita gente, já magoei muita gente. Se eu feri você que está me vendo, me ouvindo aí, me perdoe. Aproveitar a ocasião, me perdoe. Pastor não acerta todas. Sim, Pessoas, todo mundo, né? as pessoas jogam em cima de pastor algo que não existe. Pastor é um ser humano igual a todo mundo, que tem uma responsabilidade gigantesca sobre os homens. Acho que pastor é herói, né? Não, É. Não tem nada. Pastor é bombeiro, eletricista, pastor é tudo, né? Agora pastor é tudo. Não, irmão, vai devagar com o teu pastor, ora pelo teu pastor. Pastor tem muita responsabilidade. Eu fico imaginando pastor presidente de ministério. Às vezes você dirige uma congregação pequena, você tem uma maior luta. Agora imagine pastor presidente de ministério, irmão. É tantas cabeças, tantas ideias, gente querendo que você puxe pra lá, que você puxe pra cá. Você tem que viver no altar de Deus para tomar as decisões certas. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Como dizia o pastor Edson, que passou por aqui, né? Só quebra pratos quem os lava. Vai lavar prato, irmão, pra você ver como o negócio não é fácil. Tem gente aí que não sabe o quanto é dureza, o quanto é difícil ser pastor de congregação e ser pastor de ministério. Nossa vida. Tem noite você não dorme. Tem noite Várias você tenta noites dormir e não consegue, amigo. Fica aquelas vozes no seu ouvido o tempo todo. Então, pastor tem os seus dias difíceis. E o que te mantém firme nesse cargo até hoje? O que você fala assim, não, isso é o que me sustenta até hoje? É o chamado, né? Pra você ter uma ideia, eu já tentei fazer tantas outras coisas.
Já orei a Deus para fazer tantas outras coisas. Eu já fui de tudo que você puder imaginar, eu já fui. Mas todas as vezes que eu tento, Deus diz assim, não, eu te chamei para ser pastor. Eu te chamei para você fazer a minha obra. Hoje o que mais me causa prazer, o que mais me dá prazer é ser pastor, é estudar a palavra, é ir no lugar e chegar no lugar e ter 2, 3 pessoas que consigam me ouvir, como vocês estão me ouvindo aí. E eu poder dizer assim, olha, eu passei a tarde orando, estudando e vou falar isso aqui. Hoje o meu prazer é isso. Eu costumo dizer, se alguém chegasse para mim hoje e dissesse assim, pastor Luiz, eu tenho um trabalho ali para o senhor vai ganhar R$5.000, mas só tem uma coisa, o senhor não pode ser mais pastor. Eu digo, fique com seus 5.000, fique com a sua empresa, porque eu fui chamado para ser pastor. Tenho chamado já. É esse o meu chamado, eu não desisto, né? Aos trampos e barrancos, com luta, com adversidade, com problemas, que muitas vezes as pessoas não entendem, porque chamado é isso, né? Às vezes você faz coisas que as pessoas não entendem, mas os outros não precisam entender a convicção que você tem dentro de você. Quando eu vou em um determinado lugar, como domingo agora eu estive pregando numa igreja, quando eu terminei de pregar e me sentei, e algumas pessoas me procuraram e disseram, pastor Luiz, eu precisava ouvir. Quando eu fui para minha casa, que eu me deitei, encostei a minha cabeça no travesseiro, aquela voz interior dentro de mim disse assim, você nasceu para fazer isso. É o prazer que você tem, a alegria. Eu não tenho prazer em outra coisa. O meu maior prazer hoje é abrir a Bíblia e falar da palavra de Deus para pessoas que queiram ouvir. Não precisa ser num púlpito de igreja, não precisa ser uma multidão. Se alguém me procurar e dizer, pastor Luiz, dá para o senhor me explicar isso aqui? Eu digo, irmão, se eu souber, vamos lá. E eu ficar ali, conversando. Sim. O tempo passa que eu não vejo. Aliás, que hora é essa mesmo, hein? 11 horas em ponto, você na Pontual FM. Chegamos às 23 horas, mais 5 minutinhos. Ó. Ganhamos mais 5 minutos aqui, pastor. Aí, foi o José que você deu? O José olhou pra mim José. Aqui, ele já, 5 minutos, ele já... Eu acho que foi na hora que ele tava cochilando, a cabeça caiu assim, tu pensou que ele tava autorizando. É que hoje ele quis mostrar a calça nova dele hoje. Foi, né? Mas essa calça é show. Não pode mostrar. Rapaz, ontem cearense tem que ter sorriso. Os maiores humoristas do mundo são cearenses. São cearenses. Né? Não, mas tá certo. Pastor, e pra gente finalizar, a gente sempre aprende muito com o senhor, né, Dara? A gente, escutando o pastor Luiz, é bênção porque a gente sabe que o Espírito Santo trabalha na vida do senhor e com isso, igual você falou, você tem o foco. Né? O meu foco é levar a palavra e a gente tem o alvo que é o céu. Né? Então a gente faz de tudo para que a palavra do Senhor seja passada para aqueles que ainda não conhecem e para aqueles que ainda estão meio em cima do muro, né? Que a gente seja um empurrãozinho para a pessoa se consertar, para a pessoa realmente se mergulhar na palavra. E o que você deixaria de conselho, de recado para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo? O que você deixaria de dica para eles assim? Existe 2 tipos de pessoas, né? O primeiro tipo de pessoa é aquele que ainda não conhece o Evangelho. Se você faz parte desse grupo, eu lhe convido a você meditar na palavra. Chegaram para a W12 e perguntaram assim, a W12, o que é mais importante na igreja, oração ou palavra? E a W12 diz assim, se você pudesse perguntar a um pássaro qual é a asa mais importante dele, a da direita ou da esquerda, o que ele diria? Então, se você está em busca da verdade, você que está me ouvindo e você ainda não é cristão, leia a Bíblia. Ah, pastor, minha Bíblia, não importa a Bíblia. Leia a Bíblia. Ela vai se revelar a você. O poder do Espírito Santo vai se revelar a você. Tudo começa pela palavra. Eu sou fã da palavra e eu falo da palavra. Eu quero que as pessoas escutem a mim e não vejam a mim. Acima de tudo, vejam a palavra. Porque nós estamos vivendo um evangelho muito personalizado. Né? Não existe coisa personalizada, né? Sim. Mas nós estamos vivendo um evangelho muito personalizado. Que já vem pronto, você não precisa correr atrás, né? Eu não tenho que dar a minha cara para ninguém, nem para a igreja, nem para ministério. A cara tem que ser a de Cristo. Sim. Sempre Cristo. Sempre. Se for ler lá no livro de Atos, você vai ver que à medida que Paulo pregava o evangelho, a Bíblia diz assim, e a palavra de Deus era engrandecida e o nome do Senhor era glorificado. E para você que já é cristão, irmão, leia a palavra. Ore. Sim. Não há outra solução, irmão.
eu estive trazendo uma palavra domingo numa igreja, eu vou falar bem rapidinho aqui, resumidamente, e eu falei sobre 3 estratégias do diabo contra a igreja, que na verdade eu li isso do Hernandes Dias Lopes, que eu particularmente admiro o ministério dele. Um homem sucinto, discreto, bom de palavra, e ele diz assim, ó, a primeira estratégia do diabo contra a igreja foi a perseguição. Está lá em Atos capítulo 4. Estevão morre, a igreja E Deus usou a perseguição para espalhar a igreja. Tanto é que eles foram para uma outra cidade, Antioquia, e de lá se tornou o quartel-general para eles pregarem o evangelho no mundo inteiro. E a igreja venceu a perseguição, que foi a primeira estratégia do diabo contra a igreja, com oração e palavra. A segunda estratégia do diabo contra a igreja primitiva, a igreja que nascia ali, foi a infiltração, Ananias e Safira. E Deus e a igreja venceu a infiltração de Ananias e Safira com oração e palavra. E a terceira e última estratégia do diabo contra a igreja foi a distração. Capítulo 6, né, quando as viúvas helênicas não estavam sendo supridas nas suas necessidades, as pessoas procuraram os apóstolos e os apóstolos disseram, não é bom que abandonemos o ministério da palavra e da oração para servir as mesas. Foi quando nasceu a diaconia. Então, capítulo 4, 5 e 6, 3 estratégias, né? Perseguição, infiltração e distração. Mas todas elas foram vencidas com oração e palavra. É a chave. Que bênção. Eu quero agradecer você, ouvinte, você que está na live aqui com a gente, que Deus abençoe grandemente. Espero que você também tenha sido abençoado através dessa palavra. Pastor Luiz, meu muito obrigado. Agradeço de coração o senhor ter aceito esse convite de estar aqui junto com a gente. Para nós é um prazer muito grande, né? Eu creio que foi bênção para todo mundo que nos acompanhou nesse programa também. E eu queria agradecer de coração. Muito obrigado. Eu particularmente fico muito feliz também. Eu gostava muito das aulas quando a gente estudava tudo junto lá, porque eu aprendi bastante, né? E eu tenho certeza que eu vejo Deus na sua vida e que você continue firme nesse propósito, que eu tenho certeza que Deus ele recompensa a gente cada vez mais. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Quer mandar um abraço para a gente encerrar? Não, eu só quero agradecer a todos vocês, os abraços já foram dados, né? Muito obrigado, Deus em Cristo Jesus abençoe, e o prazer foi meu de estar aqui. Sempre que quiserem, eu estarei aqui com muito prazer, com muita alegria. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém, Deus abençoe. Dário? Também quero agradecer a todos, o pastor Luiz também. Pastor Luiz, não sei se você lembra, eu também fiz uns 2 meses de ETAD lá na sede também. Amém, que bom. Agradecer a todos aí, muito obrigado nossos ouvintes. Fica até na próxima quinta, se Deus quiser. Hein? Um abraço a todos. Amém. José Messias. Queridos, quero agradecer também aqui a todos os ouvintes que estiveram sintonizados conosco, tanto pela Pontual quanto pela nossa live, né? Que bênção, ouvimos palavras, tenho certeza que vindas direto do céu aqui, muito edificante através da vida do pastor Luiz, que é uma pessoa também que eu admiro muito, apesar de nas aulas, né, a gente assiste a aula, mas não acaba conversando muito, porque, né, a aula acaba aquela correria para ir embora e tal, né, mas eu me dediquei muito, viu, pastor? Tá bem. O pastor puxava a orelha, cara, na aula lá. O Gabriel não gostava de falar, né, o Hélio, o Weber, ninguém falava. Rapaz, só puxava o negócio. Era só caneta voando e benção pura. Gente, Deus abençoe, pastor. Obrigado mesmo de coração. Deus abençoe. O convite está aberto aí para uma parte 2 futuramente. Com certeza. E que Deus abençoe aí a vida de todos. Amém. Mandar um abraço de novo que meu sobrinho João Vitor, que tá ali, ó, falou que podia varar a madrugada aqui na programação hoje. Que benção, rapaz. O João Vitor, ó, vamos marcar um pastel, João Vitor. A gente continua assim. Gente, Deus abençoe. Muito obrigado por estar conectado com a gente aqui. Você que está pela rádio, você que está pela live. Quinta-feira que vem estaremos aqui às 22 horas novamente. Eu aguardo você, agradeço a audiência que, graças a Deus, cada dia mais tem subido. E isso é bênção porque nós sabemos que está sendo edificante para você que está acompanhando o nosso trabalho. Que Deus continue abençoando. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Deus abençoe. Você que é artista, cantor solo ou tem uma banda gospel e tem sua música autoral gravada e quer divulgar em nosso programa, envie um e-mail para qualassuahistoriafm@gmail.com que divulgaremos para você gratuitamente.
Pontual FM, a frequência da vida.